Bem-vindos a esse novo em que vamos abordar os pontos do Eneagrama e as suas interrelações. Ao longo da conversa, nós vamos fazer uso de uma série de analogias e metáforas, visando tornar mais palpável o contato com algumas ideias abstratas, cuja explicação direta poderia tornar a tarefa muito difícil. A partir desse momento, nós vamos compartilhar a tela do meu computador para permitir que todos acompanhem os gráficos explicativos da apresentação enquanto eu prossigo com a narração. Vamos ver se eu consigo. Acho que consegui, né? Vamos lá. Então, nós vamos falar hoje dos pontos do Eneagrama. Tá? Para reavivar a memória de todos, nós vamos nos reportar inicialmente aos 3 processos necessários para caracterizar as estruturas cósmicas de Gurdjieff, onde se enquadra o eneagrama que nós iremos estudar. Nós não podemos esquecer que a necessidade dos 3 processos decorre da própria natureza do ambiente no qual estamos inseridos, que, devido à sua densidade, vai introduzir perdas que fazem com que nenhum processo possa chegar até o seu final apenas com a energia que deu origem a ele. Existirá sempre um segundo processo que oferecerá uma resistência, retardando ou desviando o processo original do seu destino original, do seu destino desejado. E, se nós quisermos continuar, haverá necessidade de um terceiro processo, neutralizador, para restabelecer os rumos originais do processo inicial. Os 3 vértices do triângulo são as aberturas para o mundo exterior por onde esses processos são adicionados. A não ser no caso do processo inicial, que, apesar de vir de fora do cosmos, foi decorrente de uma decisão, os 2 outros terão que ser contemplados e tratados pela inteligência interna do Eneagrama. Para iniciar a abordagem, nós vamos nos referir ao exemplo dado no encontro presencial, quando nós aplicamos o Eneagrama ao funcionamento de uma cozinha. Estão lembrados, né? Ao nos lembrarmos daquele exercício, poderemos fazer várias associações que nos permitirão identificar os elementos que irão ocupar os 3 vértices do triângulo do Eneagrama, que são as aberturas do cosmos estudadas e que fazem com que o Eneagrama possa interagir com o mundo exterior. No caso da cozinha, havia 3 elementos fundamentais que davam origem aos processos que interagiam e se combinavam para obter o resultado desejado. A fase inicial do processo, que se inicia no ponto 9 do Eneagrama, ela é desencadeada por uma decisão, uma vontade, ou, em casos especiais, uma necessidade de produzir uma refeição. Essa motivação, ela não é originada pela cozinha, nem mesmo pelo chefe, nem pela cozinheira, embora eles estejam ali para conduzir o processo. Esse gatilho inicial vem de fora, do proprietário do restaurante, do dono ou da dona da casa, que não fazem parte integrante da cozinha em si. Esse processo, obviamente, tem uma finalidade, ou seja, essa refeição tem um destino. Ela não será produzida a esmo
para ser jogada fora, para ser desperdiçada. E que destino é esse? São os convivas ou os comensais que entram no processo no ponto 6 do Eneagrama, que também esses são oriundos de fora do cosmos considerado, que é a cozinha. Eles deverão ser recepcionados, satisfeitos, agradados, porque ou são nossos amigos, ou porque nós queremos cativá-los para que voltem a frequentar o lugar, no caso, por exemplo, de um restaurante. Nós queremos, em última análise, fidelizá-los. Para conseguir isso, nós vamos escolher mantimentos de boa qualidade que entram pelo ponto 3 do Eneagrama e que vão ser preparados por um pessoal qualificado que faz parte da equipe de preparação que foi previamente selecionada por quem montou a cozinha para funcionamento. Assim, os comensais do ponto 6 são a razão de ser para tudo o que está sendo feito, todo o trabalho desenvolvido. A refeição passa a ser olhada por uma nova perspectiva. O alimento não é considerado apenas em si próprio, em si mesmo, mas nós temos que nos preocupar com o que ele pode oferecer aos convivas e também do que ele pode causar a eles. Queremos satisfazê-los, sim, mas sem causar nenhum dano colateral. Os 3 processos que interagem no Eneagrama do ser humano decorrem da sua natureza tríplice, física, anímica e espiritual, cujos elementos precisam atuar de forma harmônica e equilibrada, para que as nossas ações sempre venham a refletir o sincronismo entre as nossas emoções e a nossa razão, entre o nosso mental e o nosso emocional. Quando isso não acontece, o que vai acontecer? Estabelece-se um conflito entre o mental e o emocional, e a arena desse combate, como não poderia deixar de ser, é o corpo humano. Vai ser muito difícil encontrar quem ainda não sentiu na própria carne o resultado do seu desequilíbrio interior, desequilíbrio entre o emocional e o mental. O verdadeiro sentido da frase, muito repetida, mens sana in corpore sano, pode ser muito bem o inverso do que ela declara. Ou seja, um corpo são depende fundamentalmente do equilíbrio entre o mental e o emocional. A primeira coisa a fazer é reconhecer qual desses 3 elementos, físico, anímico e espiritual, qual deles é o motivador do trabalho a ser realizado sobre nós mesmos. A quem precisamos agradar? De onde partem as aspirações, os sonhos, os chamamentos? Que parte de nós estamos construindo paulatinamente até que possamos possuí-la de forma definitiva e nunca mais nos esquecermos de quem somos? Sem dúvida, é a alma. É ela que ocupa o ponto 6 do nosso Eneagrama. Atrair e fidelizar a alma deve ser o nosso objetivo permanente e para o qual devemos sempre trabalhar. O primeiro processo sempre se inicia no ponto 9, e para desenvolvê-lo, nós vamos fazer algumas considerações preliminares sobre os 3 importantes pontos do Eneagrama, os pontos 7, 8 e 9, que configuram uma figura imaginária, que caracteriza uma figura imaginária que foi denominada pela tradição oral de triângulo astral. Essa figura imaginária
foi denominada de triângulo astral. O estudo que nós vamos fazer a partir de agora está baseado naquilo que nós poderíamos chamar de uma psicologia egípcia, que, no entanto, parece ter sido uma ciência muito mais abrangente e completa do que é praticada nos dias de hoje, pela gama de aspectos que são abordados nas explicações oferecidas. Começaremos pelo ponto 9 do Eneagrama, que é denominado de Ka. Os egípcios davam o nome de Ka ao duplo do espírito que habita o corpo humano. Hoje, ele seria chamado por muitos de centelha divina, a ponte que nos une ao todo, a ponte e que nos faz ser uma parte desse todo. Essa centelha ela vai ser tão mais intensa quanto maior for a manifestação em nós do espírito, que irá permitir que a nossa vontade superior seja exercida e através da qual o nosso eu superior poderá orientar o caminho do eu encarnado nesta vida. Fazendo uma analogia, quando há necessidade de nos deslocarmos ou trabalharmos num meio que não é o nosso ambiente natural, precisamos utilizar artefatos de apoio que permitam a nossa sobrevivência. Assim, os mergulhadores usam escafandros, os astronautas vestem trajes espaciais, os bombeiros dispõem de roupas protetoras contra chamas e calor. Isso apenas para citar alguns exemplos conhecidos. E se o que está em cima é como o que está embaixo, conforme anuncia o segundo princípio hermético, encontraremos aqui nessa analogia um bom ponto de partida. Temos, como tudo na vida, a interveniência de 3 elementos que permitirão com que algo aconteça: uma vontade, um conhecimento e, nesse caso, um traje. É fundamental entender que naquele momento que você está vestindo, usando aquele traje, você é o conjunto e precisa promover um relacionamento harmônico entre as 3 partes para que possa realizar a sua tarefa. A ausência ou a falta de qualquer dos elementos vai prejudicar ou mesmo inviabilizar o trabalho a ser realizado. É importante notar que, mesmo nesta analogia, por melhor que seja a harmonia e a integração entre os 3 elementos envolvidos, os movimentos são limitados nesse meio no qual se tenta sobreviver. Por quê? Por causa das próprias limitações e peso dos aparatos e do próprio tipo de resistência imposto pelo meio ambiente, o que causa, ou pode causar, e normalmente causa, grande consumo de energia. No caso do ser humano, nós vamos associar esta trindade a espírito, alma e corpo. O espírito é a imagem. Ele é perfeito e não evolui. A grande busca do ser humano está na tentativa de refletir cada vez mais as qualidades do espírito e aproximar a semelhança da imagem. A alma, para poder manifestar as qualidades do espírito, precisa de um veículo no meio em que estiver inserido. E esse veículo é o corpo humano. O espírito é eterno. Ele está fora do tempo. A alma estará no caminho da eternidade enquanto refletir qualidades do espírito. O corpo físico é transitório e sujeito às imperfeições
do meio em que habita. A grande preocupação do ser humano deve ser, portanto, com a sua alma, entendendo que o espírito é um atributo da alma, que será tão mais intenso quanto maior for a capacidade de ela refletir as suas qualidades. Cabe aqui a mesma observação já feita no início. O ser humano, embora possa não perceber, é o conjunto e precisa aprender a harmonizar a sua natureza trimembrada. São todos eles subsistemas do ser humano, que precisam se integrar em torno de um propósito único e maior. Devemos nos esforçar e não tentar hierarquizar esses elementos, pois nós precisamos igualmente de todos eles. Construir, ou seja, salvar a sua alma, como é dito usualmente, é fazê-la refletir cada vez mais as qualidades do espírito. Perder a alma significa não refletir nenhuma qualidade do espírito, que, não tendo mais utilidade para ela, retorna para sua origem, que é o eterno. O K vai refletir a capacidade que temos de manifestar as qualidades do espírito. O acesso às memórias vai permitir a manifestação da consciência através de uma fala firme e objetiva que traduz a sua força interior. O K tem como tarefa a tutela do eu encarnado, que será objeto de permanente disputa, como veremos mais adiante. Quer dizer, a tutela do eu encarnado estará em permanente disputa. Por isso é fundamental manter sempre abertos os canais do K, ligação com o mundo superior, para permitir que essa orientação seja recebida da sua legítima origem, permitindo a manifestação do espírito da forma a mais completa possível. E a correta percepção da realidade objetiva através das impressões captadas, que constituem-se no alimento desse ponto do eneagrama. Interpretar corretamente a realidade que nos cerca é fundamental. Os sonhos são veículos muito usados para este contato do K, pois acontecem em momentos em que o nosso filtro conceitual está funcionando em marcha lenta e pode se deixar penetrar por informações e memórias acessadas. A aceitação das intuições ativa e alimenta esse processo e viabiliza trabalhos significativos na área do verdadeiro conhecimento. A rejeição do processo intuitivo trava a possibilidade de acesso e despreza uma das principais manifestações do K. Quem é que nunca teve um encontro misterioso com um desconhecido que lhe diz exatamente aquilo que você precisa ouvir naquele momento? E depois, como que num passe de mágica, desaparece da sua vida. Esses contatos são recursos indiretos utilizados pelo universo para mandar um recado às mentes blindadas pelo excesso de pensamentos e que não deixam espaços para um contato direto.
Aqui vale a lembrança de que o telefone sempre toca de cima para baixo. E se a linha estiver ocupada, não haverá comunicação. Cabe a cada um perceber esse contato e acender uma luz amarela de advertência no seu consciente, e não simplesmente rejeitar o evento como sendo uma coisa estranha, o que normalmente acontece. Os gênios e prodígios podem indicar a presença de um K desenvolvido e devem ser tratados com cuidado para que não seja privilegiado apenas o lado intelectual na sua educação. O eu encarnado precisa crescer harmonicamente nos seus três aspectos: emocional, mental e espiritual, não desperdiçando a oportunidade que lhe está sendo oferecida. Vocês me lembrem, na próxima aula presencial, se estiverem interessados, nós podemos falar alguma coisa sobre a ocorrência de um K intruso. O que vem a ser um K intruso? Outra coisa, as experiências de quase morte podem proporcionar um contato mais íntimo com o seu eu superior, ativando o potencial do K. Vivenciar alguma coisa que até então parecia apavorante, como a morte, por exemplo, pode remover várias barreiras, eliminando medos que travam o caminho do verdadeiro conhecimento. Quando você vê que o bicho não é tão feio como era pintado, a sua perspectiva pode mudar drasticamente. As premonições talvez sejam as manifestações mais difíceis de encarar com naturalidade, sem serem consideradas alucinações. Podem ocorrer de várias formas, desde sonhos, viagens mentais ou até mesmo avisos audíveis. É preciso aprender a conviver e a confiar nelas antes de colocá-las em prática. Por essa característica, nós podemos enquadrar o K na categoria de entidade, entre aspas, né? Com uma vida própria cuja força vai depender do grau de comunicação que ele tem com a sua origem. Essa mesma característica, como nós vamos ver a seguir, será aplicada aos 3 pontos do triângulo astral. Todos são, entre aspas, entidades que habitam em nós e se valem da nossa energia para sobreviver. A capacidade de um K poderoso de sobreviver após a morte do corpo permite que sejam orientados para o seu novo destino, como no caso dos Dalai Lama. Mas para que isso possa acontecer, é necessário que o K seja forte o suficiente para controlar o eu encarnado, sem permitir interferência de forças que disputem com ele esse controle, pois todas elas querem a mesma coisa: sobreviver à morte do corpo. O K permite a conexão do eu encarnado com as dimensões superiores e, através dessa conexão, vai resgatar memórias inconscientes, memórias obstruídas. Dentro das suas atribuições de guardião do eu, cabe ainda ao K ajudá-lo nas emergências, dando-lhe opções para sair de situações difíceis, funcionando como uma espécie de anjo da guarda. Um K poderoso, como no caso dos Dalai Lama,
permite uma sobrevida independente após a morte do corpo e é, sem dúvida, o primeiro passo para a manutenção da consciência de si e poder voltar, sem a perda do conhecimento adquirido, consciente de sua força e da sua individualidade. O segundo ponto a analisar é o número 8, é o ponto 8, que é denominado de chute. O chute também é chamado de sombra. A sombra e poderá ficar muito mais fácil ao longo do trabalho verificar o motivo desse segundo nome. Como é que nasce o chute? Esse ponto 8, ele nasce limpo e vai sendo poluído na medida que as diversas cascas criadas pela educação vão sendo acrescentadas. A espontaneidade infantil do ser vai sendo, aos poucos, substituída pelo enquadramento social do adulto. Além disso, ele também é alimentado pelas imagens e fatos que marcam nossas vidas, especialmente aqueles que causam algum tipo de trauma ou que acabam mal resolvidos. Como nós já comentamos anteriormente, é este chute, este ponto 8, que disputa com o K o controle do eu encarnado, para poder extrair dele a energia necessária à sua sobrevivência e, através dessa, subjugar o próprio K. E por que ele precisa subjugar o K? Porque o K é o senhor da vontade, e o chute precisa dele para poder cumprir os seus desígnios. Uma vez que, embora possa provocar situações e contatos eventuais para o eu, ele não consegue atuar diretamente e, para isso, ele precisa da energia do K. O chute exerce ainda grande influência na personalidade, especialmente quando consegue, através do controle do eu, expressar opiniões emocionais visando alcançar os seus próprios objetivos. As expressões inconscientes, diferentemente do caso do K, não se fazem através de sonhos esclarecedores e intuitivos, mas por pesadelos amedrontadores e de difícil entendimento. Um chute sobrecarregado sempre nos afasta do momento presente, do aqui e agora, e nos leva às reações emocionais mecânicas que vão sempre expressar a nossa insatisfação com o mundo exterior através de ódios, mágoas ou até mesmo satisfação em relação às atitudes que consideramos negativas ou positivas em relação a nós mesmos. É sempre bom lembrar que as opiniões emocionais, na maioria dos casos, se não na totalidade, não correspondem à realidade da vida e derivam quase sempre de uma realidade mental subjetiva. A manifestação intuitiva segue na mesma linha da manifestação inconsciente. Ou seja, o chute precisa de energia para sobreviver. E, por isso, as emoções negativas, quando controladas pelo chute, duram longo tempo para ele servir de alimento. Quer dizer, ele tem que se alimentar durante muito tempo para se preservar, para se manter vivo. Então, essas energias negativas vão servir de alimento dele para que ele se mantenha após a morte. Como o eu, subjugado pelo chute, perde a energia vital do K e perde também o sentido espiritual da vida,
O chute precisa, então, encontrar outras fontes alternativas de energia para subsistir energeticamente. Esta é a base do vampirismo energético, que ocorre quando essa energia é extraída de outras pessoas, que se deixam envolver emocionalmente por situações provocadas pelo chute e acabam permitindo que a sua energia seja drenada. O simples fato de emprestar seus ouvidos para os lamentos alheios pode criar essa vulnerabilidade, caso não se consiga manter uma neutralidade emocional. O destino do chute após a morte deveria ser a sua completa dissolução. Mas, por quê? Completa dissolução por quê? Porque não há lugar para ele nas esferas mais sutis. Mas, no entanto, se nós permitirmos que ele ganhe força, nós estaremos oferecendo a ele uma possibilidade de sobrevida nesta dimensão nossa, impedindo que o eu, assim dominado, possa ascender ou encontrar o seu verdadeiro rumo, o que aconteceria naturalmente se o K estivesse no controle do eu encarnado. O chute vai continuar, mesmo após a morte do corpo físico, a tentar a sua sobrevivência, drenando energia de seres mais fracos, agarrando-se a lugares conhecidos nos quais ele sabe poder encontrar esse alimento energético. É o que se costuma chamar vulgarmente de encosto. A relação do chute com o eu pode se fazer de várias formas. É bom ressaltar que o chute existirá mesmo quando o eu está controlado pelo K. Nesse caso, ele irá praticar a sua verdadeira função, ou seja, defender o eu de agressões passionais, o que só será possível pela presença da energia do K, que passa a dominar o chute, transformando-o num guardião do eu contra ataques emocionais. O mesmo acontece com os 4 arquétipos universais que podem nos derrubar ou nos proteger, pois cada um deles é guardião de uma virtude. O chute vai retratar a maneira pela qual o mundo material que quer dominar o eu vai se manifestar nele. Dependerá de quem estiver no comando do eu. Se for o K, o eu será pouco afetado, permitindo apenas aquilo que fizer parte da realidade objetiva da vida. Se for o chute, o eu se deixará penetrar pelas realidades subjetivas, dando passagem a todo tipo de emoções negativas, que vão acabar se alojando nele, dando origem a ódios, rancores, insatisfações consigo mesmo e com o mundo que o cerca. Por que o chute vem a se localizar no ponto 8? Porque este ponto também é a morada da essência do ser. Todos devem se lembrar da figura apresentada no início do nosso primeiro encontro presencial, que mostrava um homem trabalhando em cima de um monte de entulho, tentando chegar ao ser soterrado. O entulho é o chute. E o que exatamente ele faz? Impede a manifestação do ser. O chute limpo permite o afloramento do ser, ou seja, permitiria o afloramento do ser, o que leva o K a permanecer, levaria o K a permanecer em contato direto e no controle do eu superior, no controle do eu encarnado, através do eu superior,
De maneira que, assim, esse eu superior vai poder orientar o eu encarnado sem interferências espúrias. Então, a grande importância de se livrar do chute é manter o contato com o K e, consequentemente, receber as instruções diretamente dos planos superiores, de quem tem que dar essas instruções. O terceiro ponto do triângulo astral é o Kai-Bit, que tem uma dupla natureza. É o ponto 7 do Eneagrama. A primeira natureza é orgânica e nasce junto com o ser. Representa a inteligência instintiva e elementar que governa a vida das células. Ela é responsável por tudo que funciona no corpo físico sem a interferência da vontade humana, ou seja, todas as funções naturais automáticas do corpo humano. O coração bate, o rim filtra, a digestão se realiza, tudo sem a nossa interferência direta, a não ser para atrapalhar ou dificultar essas funções com os nossos comportamentos desregrados. O segundo aspecto do Kai-Bit é conceitual ou moral e inclui os valores que preparam o ser para a vida em sociedade e segundo os quais ele se manifesta no seu meio ambiente, através do eu encarnado. Esse aspecto é construído a partir da infância, através da educação recebida, e costuma se encerrar após o 7º ano de vida. O Kai-Bit desempenha um importante papel na estrutura do eu encarnado, pois ele é responsável pela integridade física do corpo através do qual esse eu tem que se manifestar. Poder-se-ia dizer que, em última análise, ele é responsável pela integridade física do eu, além de expressar os valores através do qual ele vai se manifestar na vida. A inteligência orgânica é a chave da hereditariedade e do instinto. E precisa estar em equilíbrio para governar corretamente o desenvolvimento celular. Esse lado animal do Kai-Bit está hoje muito reprimido em decorrência da supervalorização da ciência e da tecnologia, que abriram espaço para que a parte moral do Kai-Bit assumisse o controle do ponto pelo atual descrédito que é atribuído à autocura. A expressão intuitiva do Kai-Bit pode se fazer através de sonhos com indicações terapêuticas de prevenção ou de cura. Também pelas imagens de vegetais ou de animais de cura. A interpretação da linguagem corporal, ou seja, a nossa conversa com o corpo, é de grande importância no processo de atuação do Kai-Bit, podendo variar desde uma simples observação comportamental ou de um simples sintoma até procedimentos mais sofisticados e profundos de comunicação direta com o corpo. A expressão instintiva, e aqui nessa figura apresentada está intuitiva, mas leia-se instintiva, estará intimamente ligada à maneira pela qual o ponto consegue exercer as suas funções em ambos os campos. Embora o Kai-Bit tenha dois aspectos aparentemente independentes, eles na realidade são interdependentes, como não poderia deixar de ser em qualquer sistema.
qualquer falha em um dos aspectos terá reflexos sobre o outro. Uma doença que ataque, por exemplo, o lado moral do caibite, poderá tornar a pessoa violenta ou até mesmo animalesca, dando vazão aos seus instintos descontrolados. Da mesma forma, uma doença degenerativa do corpo poderá levar as pessoas a não poderem exercer seus valores sociais na sua íntegra, o que pode causar uma rejeição social em relação a ela numa sociedade ou por uma sociedade que não está acostumada a respeitar as diferenças. O destino do caibite após a morte é a desintegração junto com o corpo. Teoricamente, ele seria o responsável pela completa decomposição do corpo. No entanto, no caso de o eu estar dominado pelo chute, o caibite também será dominado e passará a acompanhar o chute onde quer que ele esteja, como um fantasma. A ligação do caibite com o eu se faz na sua parte mais primitiva, mas ele é indispensável para as sobrevivências física e social do eu encarnado. Sem o envolvimento do caibite, a cura fica mais difícil e até mesmo impossível. A medicina moderna vem tendendo a descartar o movimento do instinto no processo de cura. Mais recentemente, parece estar entendendo melhor a necessidade de participação efetiva do ser, do eu, da vontade humana nesse processo. Isso pode ser observado com mais intensidade quando o K e, consequentemente, a vontade estão no comando do eu. Bem, nós já vimos que o Eneagrama possui, além das 3 aberturas proporcionadas pelos vértices do triângulo, 3 pontos que podem ser considerados pontos de ação: 2, 5 e 8, que estão circundados em vermelho nesta figura apresentada. E mais ainda, 3 pontos considerados de preparação: os pontos 1, 4 e 7, que estão circundados de verde na figura. A qualidade da manifestação do ponto 8, da manifestação da essência do ser, vai definir como ele vai atuar ou agir no mundo real. Os pontos à esquerda da linha vermelha vertical tracejada constituem o lado oculto do Eneagrama e o que acontece em decorrência da atuação das energias desses pontos só pode ser identificado por um bom observador que saiba ler e analisar reações e comportamentos. Já o que acontece, o que ocorre do lado direito, é aparente e pode ser constatado diretamente através de ações concretas no mundo real. Já vimos que a alma ocupa o ponto 6, e como não poderia deixar de ser, está no lado oculto do Eneagrama. Ela é a razão de todo o trabalho desenvolvido. Da mesma forma, o ponto 8, que contém a essência buscada, a essência que precisa ser libertada, também está do lado oculto. Já o corpo humano, com toda a sua concretude, só poderia estar no lado aparente do Eneagrama e no ponto 3. Pergunta: por que no ponto 3? Ora, não é nele que entra o segundo processo da estrutura cósmica de Gurdjieff, que insere a primeira mudança exterior que afeta o processo inicial? O corpo
é aquele escafandro pesado que dificulta os movimentos e retira a agilidade do eu encarnado. Por si só, independente das influências do chute e da densidade do meio ambiente, este veículo já seria suficiente para impedir a plena manifestação da essência do ser, por ser um aparato muito lento e imperfeito para a manifestação de alguma coisa sutil e que beira a perfeição. É como você colocar um motor de Ferrari numa carroceria de Fusca. Assim, as manifestações possíveis, visíveis da essência, perdidas dentro do universo das identificações que são desenvolvidas, só poderão ser percebidas através da máscara social da personalidade no ponto 1, no lado aparente. Obviamente, no lado aparente. É o que a cara que nós mostramos para a sociedade. Ainda do lado aparente estão os pontos 2 e 4, que vão influenciar a maneira como nós nos relacionamos com o meio ambiente. O ponto 2, a exemplo do que acontece na cozinha, caracteriza o nosso funcionamento no meio ambiente, nos coletivos com os quais nós vamos nos relacionar. A atuação do ponto 4, que antecede o 2 no movimento interno da inteligência do Eneagrama, é que nos predispõe a um determinado tipo de comportamento decorrente de uma reação instantânea à situação com a qual nós nos deparamos. O entendimento da atuação desse ponto é muito importante para formar o quadro geral. Notem que, pelo movimento do Eneagrama, o movimento normal é 1, 4, 2, 8, 5, 7 e volta para o 1 outra vez. Pelo movimento do Eneagrama 1, 4, quanto mais forte for a atuação do ego do ponto 1, ou seja, quanto mais o eu estiver sob o controle da sombra do chute, mais intensa será a reação desencadeada no ponto 4, pois ele estará mais afastado do agora e provavelmente carregado de identificações objetais que irão criar uma predisposição bem definida para a sua atuação no meio ambiente. Ao contrário, se o eu estiver sob o controle do K, a essência tem maiores oportunidades de se manifestar. As identificações seriam quase inexistentes. E eu digo aqui e enfatizo quase, porque na dimensão em que vivemos, o movimento do nosso veículo nunca é completamente livre. Mas, apesar disso, haveria menos reações e muito mais ações conscientes, pois a personalidade estaria muito mais próxima da essência. Mas, atenção! Essa descrição ideal está longe de se tornar real no nível atual do nosso planeta. O que acontece, de fato, é uma intensa reação gerada no ponto 4, fruto de nossas identificações e que nos predispõe a um determinado tipo de atuação nos coletivos com os quais nós vamos interagir. Esse ponto 4 tem ainda uma segunda descrição que é chamada de realidade amorosa, que tenta, de certa forma, associar desidentificação, abertura e clarezas mentais ao amor universal. O que caracteriza o amor universal? A total ausência de preconceitos e preferências, o que equivale a uma predominância do ser sobre a personalidade e a ausência de reações importantes.
é muito bom mesmo teorizar sobre isso, mesmo sabendo que estamos ainda tão longe desse estágio. Mas é o que nos resta fazer. Ao fazer isso, estamos praticando o que se chama de esperança. A esperança de um dia chegar lá. Chegamos, então, ao ponto 5 do Eneagrama, que é o primeiro ponto da sequência temporal do lado oculto do símbolo. No exemplo do funcionamento da cozinha, ele representava o quê? Representava o cozimento dos alimentos, que vão ser servidos aos comensais. Isso significa que, a partir desse ponto 5, os alimentos não podem retornar mais à sua forma original crua. Não podem voltar para a geladeira ou para as prateleiras para serem usados novamente em outra refeição. No processo humano, isso acontece quando nós entramos ou saímos de um processo, seja ele próprio ou um processo de terceiros. Nós podemos iniciar um processo por iniciativa nossa, isso seria um processo nosso próprio, ou podemos escolher embarcar num processo de terceiros. E isso deve ser feito sempre conscientemente. Quantas vezes nós já nos vimos no meio de enrascadas tremendas, no meio de situações que nós não sabemos nem como entramos naquela fria, vamos chamar assim. Isso, quando é que acontece isso? Quando a gente entra num processo que não é nosso, um processo de terceiros, sem a devida atenção. Embora os motivos que nos levam a isso possam estar ocultos, e eles estão ocultos, porque eles estão, o ponto 5 está no lado oculto do Eneagrama, as consequências dos resultados vão ser perceptíveis do lado de fora, do lado aparente do Eneagrama. E é isso que dá início à irreversibilidade do processo. Como que eu entrei ou saí do processo? Fui hesitante? Fui afoito ou fui prudente? Entrei com o pé na porta ou entrei suavemente? Essas impressões resultantes das nossas próprias ações, que irão transparecer para o lado aparente, passarão a fazer parte da avaliação que irão fazer de nós a partir desse evento. Esse ponto é denominado de traço principal e vai refletir a avaliação do meio ambiente sobre o meu comportamento, e esses estereótipos que forem assim construídos serão muito difíceis de reverter. Ou seja, fulano é indeciso, cicrano é grosso, beltrano é carreirista, e assim por diante. Vários exemplos. Então, esse ponto 5, ele vai ser afetado diretamente pelos pontos 8 e 7, a essência do ser e os valores acumulados. No nosso estado atual, em que o ser está soterrado pelo monte de entulhos, lembram-se da figura? Quem vai afetar essa decisão será principalmente o ego, pois o ser em si terá pouca ou nenhuma contribuição a dar. O grande perigo disso é que, no caso de decisões equivocadas, nós não estaremos acrescentando à alma nenhuma memória ou valor que contribua para aproximá-la do ser. A preparação ou construção da alma para a eternidade fica prejudicada. É importante perceber que a construção da alma passa pela construção do seu traço principal. Como a alma é inacessível, o nosso principal esforço numa encarnação é o de construir
um traço principal que contribua para aproximar a alma do ser e, portanto, fidelizá-la, ou seja, torná-la sua definitivamente. Por isso, costuma-se dizer que o ponto 5 do Eneagrama define a nossa tarefa nesta vida. Existem 3 aforismos específicos que se aplicam aos 3 pontos do triângulo astral, condizentes com as suas atuações específicas. Eu vou no K, indicando vontade e decisão. Eu sou, no chute, indicando a sua capacidade de manifestar o ser ou a sombra do chute. No nosso caso geral, normalmente, a sombra, aquilo que nós achamos que somos. E eu posso, no Caibite, apontando para os limites ou permissões impostos pelos seus valores. Esta figura mostra os 3 pontos do triângulo, ou seja, as aberturas para fora do cosmos considerado, com o qual ele se comunica com o meio ambiente, com as suas principais características com as quais teremos que lidar para conseguir fazer chegar a bom termo o processo de construção da nossa alma. Os 3 processos precisam ser harmonizados se quisermos ir adiante com eles. Esta última figura apresenta o diagrama esquemático resumido do Eneagrama, dos pontos do Eneagrama, tá? Com as principais características de cada ponto. Com o decorrer dos trabalhos, as características dos pontos aqui representados vão ser influenciadas pelas energias das leis que vão ocupar cada um deles. É preciso, desde já, não confundir o ponto com a lei. O ponto são numerados de 1 a 9 e as leis são numeradas de 1 a 22. Você pode ter uma lei 9 no ponto 2. Você pode ter uma lei 11 no ponto 7. Então, é preciso não confundir o ponto com a lei que ocupa o ponto. Dependendo do nosso nível de presença nas situações, nós iremos lidar com as energias de forma objetiva, tirando delas o melhor proveito para nós, ou de forma subjetiva, permitindo que elas nos envolvam e sejamos usados sem nenhum proveito para o nosso crescimento individual. Aos poucos, nós vamos aprender a distinguir a subjetividade no trato da lei da subjetividade do próprio ponto. A subjetividade desse ponto, essa é muito mais rara, mas não é impossível de acontecer. Ela acontece quando nós atingimos o estágio em que a doença, entre aspas, se instala na nossa própria estrutura energética, ou seja, no próprio eneagrama, e não apenas na maneira como lidamos com o nosso meio ambiente, não apenas com a maneira como nós lidamos com o nosso mundo exterior. Bom, aqui termina a nossa apresentação e, a partir de agora, eu vou desconectar meu compartilhamento e vamos reativar a câmera para ver se a gente consegue. Isso, chegamos aqui. Então, nós estamos terminando esse nosso segundo encontro online
E eu gostaria de agradecer a todos a atenção e a presença e espero que nós possamos nos encontrar no próximo oportunidade, seja um encontro presencial ou seja um encontro online. Muito obrigado e nós nos vemos breve.